Queridos irmãos, vamos unir os nossos corações em mais uma Evangelho Terapia. Essa união de corações, ela se faz baseada naquilo que o nosso Mestre nos ensinou. E ele nos ensinou que o amor é o único caminho para que nós encontremos a luz. O amor é o único caminho para que nós possamos conviver com a luz. E a Evangelho Terapia, ela me aproxima daquilo que permite a mim viver, aquilo que me permite buscar uma forma de viver os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou. E aí eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E aí tem aqui a descrição da parábola do bom samaritano. O subtítulo é: De que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. E diz assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso, fostes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. E aí, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Aqueles que desejarem, recorram ao Evangelho e abram no capítulo 15, onde nós teremos um banquete de informações e possibilidades para que entendamos o verdadeiro significado da caridade. Quando aqui, nessa história, o rei diz: Estive preso e foste me visitar, estive com sede e me deste o que beber, e com fome me alimentaste. É uma parábola, é uma história. Esse rei está dizendo a nós: todas as vezes que você acolher alguém em dificuldade, em sofrimento, quando você abraçar alguém que está sozinho, quando você alimentar alguém que está com fome, quando você compreender alguém em dificuldade, quando você acolher ao invés de julgar, quando você pensar que aquela pessoa que está fazendo algo inadmissível para os seus valores e para os seus sentimentos, quando você pensar que esta pessoa que faz algo que você não consegue compreender, é porque o universo interior dela é diferente do seu. Cada vez que você tiver um olhar de amor para aquele próximo de você, e principalmente quando você estiver atento às necessidades do outro, e você for satisfazer essa necessidade, não é a ele que você acolhe, não é a ele que você ajuda, não é a ele que você socorre, mas é a mim. Então, o que nos diz o Mestre Jesus? Observem, ele está dizendo isso hoje para mim. Presta atenção, Valdeia. Presta atenção no que está no seu entorno. Não busque o que está
sofrendo, o que está distante de você. Busque aquele que está próximo. Olhe no seu entorno. Olhe primeiro para você e veja o quanto você necessita hoje também de acolhimento. E observe quem está ao seu lado. Será que não precisa? Porque o nosso mestre, ele está dizendo para nós que quando nós amamos e praticamos a lei do amor para com o nosso próximo, nós estamos praticando essa lei com ele, que é o nosso mestre. Ele nos dá a ferramenta para nos aproximarmos dele. E diz mais, ele diz que para nós nos salvarmos, para que nós conheçamos a luz, para que nós conheçamos a serenidade e a paz, nós precisamos praticar a caridade. Ele nos assegura que só a caridade pode salvar. Meus irmãos, vamos aproveitar esse dia e vamos nos perguntar o quão caridoso, o quão caridosa eu tenho sido para comigo e para com o meu próximo, mais próximo de mim. E vamos buscar estender essa caridade, ampliar esse campo de ação. Mas comecemos por aqueles que estão mais perto de nós e vejamos o que podemos fazer. E também é o nosso mestre que nos ensina que nós precisamos dar aquilo que o nosso irmão necessita. Muitas vezes queremos dar aquilo que temos, mas não é o que temos que ele necessita. Do que ele necessita? Temos que perguntar. Muitas vezes ele vai necessitar do nosso olhar, do nosso carinho, da nossa prece, da nossa vibração. Outras vezes ele vai precisar que busquemos algo concreto para ele, ou seja, o alimento, o agasalho, o calçado. E muitas vezes todos nós precisamos de afeto, todos nós necessitamos de carinho, de amor, de consideração e não de julgamento. Não é disso que precisamos. Sabemos que vamos nos equivocar ainda muitas vezes. Já somos sabedores disso, mas precisamos compreender que esses equívocos e esses erros que nós cometemos fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui encarnados nesse momento planetário? O que viemos fazer aqui? Evoluir espiritualmente. Do que o meu espírito necessita para evoluir? Ele precisa de algumas coisas específicas, porque somos únicos. O outro espírito que pode ser dos meus filhos, da minha mãe, daquele que convive comigo, esse espírito necessita de outras tantas coisas para evoluir. Se eu compreendo dessa forma, eu deixo de julgar. Se eu compreendo dessa forma, eu paro de avaliar o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. E começo a pensar que cada um faz exatamente aquilo que consegue, aquilo que a ele é possível. E assim, eu começo a exercitar esse ato, né? Eu começo a exercitar ser caridosa. Eu começo a amorizar. Eu começo a colocar amor e doçura no meu olhar. Eu começo a colocar amor e doçura nas minhas palavras, nos meus gestos. Ainda que em alguns momentos a irritação, a raiva se aproxime de mim. E eu vou tentando separar a raiva daqui, a doçura dali. E buscando aumentar a quantidade de doçura e diminuir a quantidade de irritação. Exercitar a caridade nos aproxima do nosso Mestre Jesus. Só temos esse caminho. Vamos nos lembrar disso sempre. Sejamos caridosos, para que nós possamos sentir que estamos abraçando esse Rei querido, que é o nosso Pai. Graças a Deus.